Terça-feira a gente fala sobre essa bebida que está no gosto e no dia a dia do brasileiro, o nosso cafezinho. E os mercados de cafés especiais vêm se tornando uma tendência. Sobre este assunto eu converso agora com o barista Lucas Conrado Barbosa, ele já está aqui com a gente conectado. Olá Lucas, seja muito bem-vindo ao Bem da Tudo Terra, bom bom? Bom dia. dia, Pedro. Bom dia. Lucas, o que tem motivado, o crescimento pelos cafés especiais? O que tem atraído o consumidor cada vez que está com o paladar mais aguçado? Bom dia. Eu acho que o que tem atraído mais essa procura pela bebida foi a questão das redes sociais, que teve uma demanda muito grande. A questão de eu posto, fulano posta, um famoso posta, e as pessoas têm procurado isso antes da pandemia, e na pandemia mesmo, a qualidade da bebida. Ir atrás de uma procura de café, porque a gente é um dos maiores produtores, né, de café do mundo. Então, essa bebida já vem da nossa criação. Eu tomo café desde a minha bisavó, que plantava café, meu tio planta café, família, eu colhi café com 9 anos. Então, assim, essa procura por bebida melhor veio a partir do momento com o crescimento de rede social junto, porque teve essa aproximação, que o brasileiro é um dos maiores consumidores de café, né? Mas não era uma bebida específica, um café especial direto, sempre uma mistura. Hoje em dia a gente já tem essa catação, essa divisão entre o que é um catuai, um bourbon, um caturra, e vai separando a questão do café especial, o café gourmet e o café arábica. Processo, que o café passou até chegar à xícara do consumidor. Todo esse processo, como é que ele é visto, Hoje em dia nós temos as embalagens, o QR Code, e ali você tem a rastreabilidade daquele produto, que conta desde quem colocou a primeira semente ali até o final para a embalagem, se a embalagem tem até a indústria que ali fez o processamento, segue padrões de GSG. Como é que é feito todo este processo, e como é que o consumidor está atento a isso? Essa questão de aumento da procura, tanto com essa questão do QR Code, a gente tem isso de querer o melhor, procurar, tivemos isso bastante durante um tempo, teve a minimizada, depois a gente aumentou de novo. Essa procura foi, eu quero saber da onde que veio um produto, da onde eu estou comendo algo, da onde eu estou bebendo algo, que tipo de coisa que eu estou me alimentando, que tipo de coisa que eu estou bebendo. Então esse QR Code, foi um salto para a gente, porque é um divisor de água, porque a gente, o plantio, eu não tenho acesso ao plantio. Você não tem acesso ao plantio, ao terrário, à altitude, então meio que facilitou para a gente saber o que a gente está tomando, onde foi implantado, quem é o dono, quem faz a pecuária do lugar, se tem ou não tem aquilo, se tem agrotóxico ou não tem, que tipo de grão é. Até chegar na nossa xícara tem um processo imenso de secagem, lavagem, distribuição, catação, se é catado à mão, se não é, se tem uma máquina que faz uma colheita, se faz uma escolha, são várias pessoas que fazem uma colheita. Então, a questão do QR Code foi uma coisa incrível que aconteceu para a gente, porque juntou algo que todo mundo sabia que estava fazendo, mas ninguém tinha um conhecimento. E aí, você com um celular simples na mão, um smartphone, você tem acesso ao que chegou na sua xícara. Então, o pacote em si não é só a beleza do pacote, porque hoje em dia existem vários pacotes com seu nome, sem seu nome, para presentear, sem presentear, com sleep lock para você fechar, mas esse acesso com o QR Code no pacote teve essa proximidade do que chegou na minha xícara. E isso tornou, eu acho que mais fácil para a gente, para as outras pessoas, a saber o que chegou. Eu Sim. tomei um café de tal lugar que é desse jeito, com nuances assim, caramelo, frutas amarelas, carambola, porque tem tudo isso. Então, essa foi uma coisa incrível para a pessoa entender o que ela está tomando. Exatamente, não é só a questão dos padrões que estão sendo seguidos, se os padrões estão sendo seguidos e de que forma a sustentabilidade daquele processo produtivo está sendo atendido. Sim, Não é só apenas isso, mas também qual é o diferencial desse produto, por que ele tem esse sabor, Eu vejo, às vezes, uma explicação na embalagem do porquê a cor, o aroma, a forma como vai tocar no seu paladar aquele grão,
de que forma também, tem pessoas que compram grãos, né? Recentemente até meu pai ganhou, até eu presenteei ele com aquele torrador de grãos, né? Moedor de grãos, melhor dizendo, né? E tem ali a forma como você vai deixar o grão, né? De que forma ele vai atender o seu paladar com o grão assim. Eu estava vendo, pesquisando sobre isso, achei super interessante e essas informações estão chegando também nas caixas, né, nas embalagens dos cafés. Isso também você confere nos QR Codes, que torna até mesmo uma certa intimidade do comprador e também do cliente, correto. né? É bem interessante isso. Eu acho que essa questão, igual você que disse que presenteou seu pai, hoje em dia as pessoas são a procura que tem aumentado facilitou mais a questão de eu consigo comprar um moedor porque antigamente minha bisavó moía o grão naquele que grudava na mesa de ferro, fundido e torrava o café na panela de pressão. Então assim, hoje eu também sou torrador, então assim, na Chef de Torra a gente tem uma curva de torra, a gente busca uma ciência que seria assim mais ou menos para saber fazer o grão chegar naquele ponto certo, porque cada grão tem uma nuance. É um tipo de plantio, é um tipo de torra, é um tipo de altitude, é outro tipo de torra. Se o grão tem mais umidade, se ele teve mais acesso à questão de áreas chuvosas, tem tudo isso. Então, assim, cada grão tem a sua peculiaridade. Então, se um grão, você comprou para o seu pai, você mandou para em grão para ele, porém, você não sabe o método que ele usa, por exemplo, se ele usa um V60, que é um coador, um Calita também, que é um coador, French Press, e tem outros métodos em si. Mas, dependendo do grão, ou ele fica mais ácido, ou ele fica mais amargor, ou ele fica mais herbal, mais floral. Como ele pega na língua, a questão de se você toma e ele transborda na língua, se ele enche sua boca, se ele saliva, se ele tem tudo isso, a questão de grão para grão. Então, quando você compra e no pacote tem um QR Code, já vem umas especificações, tanto no pacote quanto no QR Code, tem muitos produtores e a gente mesmo, eu mesmo que dou consultoria, a gente coloca em alguns pacotes o melhor método possível para fazer para o cliente se agradar. Porque às vezes eu gosto de um expresso, mas você não gosta do expresso, você prefere um café mais suave, um pouco mais herbal, que seria mais um coado. Então, assim, o café que é feito para expresso, nem sempre ele pode ser feito para V60. Isso não é uma regra, porque o café é uma fruta viva, então ele vive em constante mudança. Então, acho bacana isso. Quando no pacote que você entrega para o seu pai vem um QR Code, já vem especificado para ele que é em grão, e ele pode fazer um tipo de um coado ou uma French Press, por exemplo. Ou um moka, que é aquele método mais antigo também que coloca o café dentro e o café ele sobe. Então, tem bastante gente do interior que utiliza ele. Acho super bacana. Muito legal. Essa proximidade, eu citei esse exemplo porque mostra que cada vez mais essas tecnologias, né, essas informações, elas estão unindo a cidade e o campo. A gente precisa disso e mostrar que esse processo é muito importante e une aí todos os profissionais, sim, inclusive os baristas, que são essenciais nesse processo. Muito obrigado pela sua participação, Lucas. Um abraço, bom café para você hoje. Abraço, tchau, tchau. Bom dia, boa semana. Tchau, tchau.